Oi, gente! Então, eu vim falar sobre a depressão e uma dúvida que a gente sempre tem quando a gente entra na depressão. Quando a gente tá com o princípio de depressão, a gente já começa a pesquisar. Geralmente a gente não percebe, mas quando a gente percebe, a gente pesquisa e a gente quer saber sobre. Que é se a depressão tem cura. E sim, a depressão tem cura. E eu estou aqui pra provar isso, porque eu sou uma pessoa que vence a depressão. A ansiedade também, a ansiedade já é uma coisa que a gente não consegue ter a certeza de que tem cura, mas que a gente aprende a lidar, porque a doença, a ansiedade, ela toma conta da gente, né? E a gente começa a não conseguir fazer mais nada por causa da ansiedade. Então, a gente aprende a lidar o suficiente para que a ansiedade não mexa mais nada com a gente. Então, por que eu estou gravando o vídeo? Porque eu, quando estava na fase de depressão, eu fiquei, eu pesquisava bastante, eu conhecia muitas pessoas que estavam em depressão, eu conheci muitas pessoas que estão em depressão, inclusive. E eu nunca na minha vida vi alguém que chegou ao nível que eu cheguei e conseguiu sair desse estágio de depressão, que conseguiu sair desse estágio de ansiedade e ter uma vida normal, assim como eu tenho hoje. Eu nunca vi ninguém, então eu não tinha esperança nenhuma na minha vida de que alguém podia... Eu até achava que alguém conseguia viver assim, com a depressão e com a ansiedade. Só que não ia viver bem. Eu não sabia, na minha cabeça, nunca alguém poderia viver bem novamente depois de adquirir essa doença. Então, pra mim explicar pra vocês como eu saí disso, primeiro eu vou explicar a minha história. Eu não vou botar as fotos e vídeos aqui, porque eles são bastante fortes, mas eu vou deixar um link aqui na descrição, que ele é um pouco pesado e mostra um pouquinho, acredite, é só um pouquinho do que eu passei durante esses 2 anos e 3 meses em depressão e ansiedade. Ele mostra só um pouquinho e vocês vão ver que realmente eu cheguei num estado extremo que não tinha mais, eu não tinha mais esperança. Essa parte é mais chatinha de ter que falar e explicar toda a minha história, mas pra me chegar no segundo vídeo eu preciso falar sobre como foi essa minha trajetória até lá. Tudo começou em janeiro de 2019. Eu comecei a ficar, sei lá, eu não queria fazer nada, tudo que eu gostava de fazer eu já não gostava mais, eu fiquei num estado muito mal, mas eu não entendi o que estava acontecendo, tá? Então a depressão não era uma coisa que a gente via como a gente vê hoje. A gente não tinha entendimento nenhum sobre a depressão. Quando chegou em fevereiro de 2019, eu tive a primeira tentativa de suicídio e foi aí que a gente começou a ir atrás e entendemos. Eu fui até o psiquiatra e ele me diagnosticou com depressão profunda e ansiedade. E essa depressão, ela piorou muito quando chegou em maio de 2019, muito. Mas a depressão tava num nível horrível. Quando chegou em dezembro de 2019, eu comecei a me automutilar muito e porque eu queria sair da minha realidade, porque era tanta dor, aí a ansiedade já estava bem presente na minha vida. Era tanta dor que eu sentia que eu só queria... não dá pra nem explicar, era uma dor absurda e eu queria sair daquela realidade. Então eu comecei a tomar muitos remédios. Quando a gente quer sair do mundo nosso, a gente tenta de tudo. Inclusive eu tentei de tudo, várias coisas pra tentar sair da realidade, mas nada nunca dava certo. Só por aquele tempo ali em que a gente estava dopado ou alcoolizado. Mas depois a gente voltava tudo de novo. Eu acabei começando a me automutilar muito mesmo. E chegou a um nível de eu não conseguir mais parar. Eu andava com o gilete atrás da capinha do meu telefone, que aquilo ali me fazia me sentir segura onde eu fosse, porque qualquer coisa que acontecesse, aquilo ali era um escape pra mim. Então eu cheguei num nível que ninguém mais me controlava, eu já não deixava mais as pessoas deixarem, né, que eu fizesse isso. Então eu precisei ser internada no hospital psiquiátrico e também fui diagnosticada com transtorno de personalidade borderline. Agressivo.
Então, tipo, foi bem complicado. Eu cheguei num nível, gente, que... Cara, quem vê o vídeo aqui embaixo vai ver que a situação foi bem grave. Depois me tiraram do hospital psiquiátrico e eu fiquei nessa luta 2020 inteiro, lutando. Eu tive uma estabilidade no mês de julho, mas depois eu caí de novo e caí mesmo. Em dezembro, janeiro e fevereiro, né, desse ano, eu piorei muito, onde eu parei e pensei, cara, não dá mais. Eu não aguento mais. Nesse período desses 2 anos e 3 meses, eu tive muitas tentativas de suicídio, só que, cara, quando chegou em fevereiro, era mês do meu aniversário, eu falei, cara, eu preciso fazer isso antes do meu aniversário, porque eu não posso comemorar uma vida que eu não tenho. Então tava tudo planejado, até que surgiu uma pessoa na minha vida pra me ajudar. Eu vou explicar como é que foi toda essa... até onde eu chegar. Em março desse ano, eu comecei essa batalha. E, cara, o que é a depressão? É a gente parar de acreditar em nós mesmos. Quando a gente para de acreditar em nós mesmos, não faz mais sentido. Tinha 300 pessoas que acreditavam que eu ia vencer aquilo, mas na minha cabeça eu nunca ia vencer aquilo. Então, eu não ia vencer, porque na minha cabeça, né? Então, tipo assim, a luta, ela se torna tão grande que ela para a nossa fé. A fé de acreditar em nós mesmos. E, cara, a gente precisa parar e pensar que arma terrível é essa que é capaz de paralisar a nossa fé. A gente precisa entender. No próximo vídeo eu vou falar sobre isso, falar como identificar e ir contra isso. É difícil? É difícil, mas é capaz. Hoje eu tenho uma vida super normal. Eu consigo ir na rua sozinha, coisa que eu não conseguia fazer antes. Eu não podia sair sozinha antes. Hoje eu saio na rua, eu resolvo as coisas. Hoje eu tenho uma vida totalmente normal. De uma pessoa que parece que nunca teve numa situação onde eu estive. Então, sim, a depressão tem cura e sim, a ansiedade tem como lidar. No próximo vídeo eu vou dizer como é que faz pra gente voltar a acreditar em nós mesmos, como é que faz pra gente buscar por isso e vencer essa batalha que parece ser impossível de conseguir ser vencida, mas a gente é capaz. Se eu fui capaz, acredite que você também é. Você é capaz. Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre isso. E é isso. Tchau, tchau, galera!